No aeroporto, Bazak se prepara para fugir com Atlas, dizendo para o bebê que precisa encontrar um bom lugar em que não se possa encontrá-los. Bazak observa o berçário do aeroporto e se dirige até o local. Ao entrar no cômodo, Bazak esconde Atlas debaixo de uma mesa e fica junto do filho. Uma funcionária entra no local para limpar, deixando Bazak assustada e com medo de ser descoberta. Bazak respira aliviada após a funcionária sair e não encontrá-la. Em sua casa, Seren se mantém apreensiva por notícias do seu filho e pensa em ligar para Sem. Seren opta por ligar para o pai de seu filho, mas logo desiste e joga seu celular sob a cama. Seren abre a gaveta da sua mesa de cabeceira e retira um par de sapatinhos de bebê, encarando-os com emoção. Seren chora ao pensar em seu filho, questionando se Atlas realmente se trata do bebê que esperava há alguns meses. Seren diz que, enquanto sente um fogo queimar sua alma, ela vê em Atlas a esperança de que ele seja a água que apague esse incêndio. Seren acredita que o fato de seu filho ter sobrevivido é um milagre e chora ao pensar na possibilidade de nunca mais ver seu bebê novamente. Seher surpreende Seren chorando em seu quarto e pede que a filha se alimente. Seren diz não estar com fome, mas Seher insiste para que a filha coma para ficar bem. Seher se senta ao lado de Seren em sua cama e tenta consolá-la, explicando que há a possibilidade remota de que Atlas não seja seu filho. Seren não acredita na hipótese levantada por Seher, e diz que sua conexão com Atlas vem desde muito antes de sua chegada à mansão. Seren diz que, ao entrar em contato com Atlas, sentiu que o bebê tinha carinho por ela. Seren afirma que sente que Atlas é seu filho. Seher diz que é muito difícil perdoar Seren por todas suas armações, mas que não será indiferente com a filha em um momento tão difícil como o do sequestro de Atlas. Seher diz que é difícil perder um filho outra vez, mas que sabe que seria mais difícil ainda para Seren se ela voltasse a perdê-lo. Seher adverte Seren para que não crie esperanças com Atlas, e que primeiro investigue se o bebê é realmente seu filho. Seher pede que Seren mantenha calma, prometendo para a filha que tudo ficará bem. Semri e Nedim retornam à mansão, decepcionados por não terem encontrado Bazak. Nedim diz que Aga não conseguirá ficar tranquilo em relação a ele por estar enojado com suas atitudes, e Semri defende o milionário ao alegar que ele está correto. Nedim dá razão ao tio e diz que Semri também está correta. Nedim pede perdão a Semri, apesar de julgar que é tarde demais para isto, prometendo compensar todos os erros que cometeu com as pessoas que ama. Semri não dá uma resposta para o perdão de Nedim e decide ir para casa. Nedim chama por Semri, que se vira para o rapaz. Nedim se despede de Semri, que decide ir para casa. Nedim chora ao demonstrar arrependimento por seus erros. Semri entra em sua casa e Seren se agita com a chegada da irmã, esperando que ela lhe traga notícias sobre o paradeiro de Atlas. Semri diz a Seren que Aga mandou que seus homens revistassem a cidade atrás de Bazak. Seren questiona por que Semri voltou para casa se não tem notícias concretas sobre seu filho, e Semri diz que no momento não há mais nada que ela possa fazer pela irmã. Seren diz que não poderá conseguir nada se continuar trancada dentro de casa, e Semri é ríspida com a irmã ao ordenar que ela vá procurar Bazak sozinha caso prefira. Seren discute com Semri, pedindo que a irmã tenha empatia por ela. Seher tenta acalmar suas filhas para que não briguem mais. Semri reitera que os homens de Aga já estão procurando por Bazak, e que em breve elas receberão notícias sobre o paradeiro da fugitiva. Seren se revolta ao dizer que sua única opção é esperar, e em seguida, se tranca em seu quarto. Bazak tenta acalmar o choro de Atlas. Neriman questiona o que Seren disse a Sem, e a jovem diz à avó que sua conversa com o pai de seu filho não serviu de nada. Seren diz que Sem não acreditou em sua história e que insinuou que ela estava louca. Neriman dá razão a Sem, alegando que é realmente difícil acreditar que o filho deles tenha sobrevivido. Seren diz a Neriman que é capaz de sentir que Atlas é realmente seu filho. Neriman questiona o que Seren pretende fazer caso seja confirmado que Atlas é seu filho, perguntando se Sem irá assumir suas responsabilidades como pai. Neriman questiona se Seren está disposta a criar Atlas sozinha e a jovem afirma que isto não ocorrerá, pois cobrará de Sem sua responsabilidade como pai. Semri e Seher esperam apreensivas por notícias na sala de sua casa. Seher pergunta o que poderá acontecer enquanto não encontram Bazak, e Semri sugere que elas sigam esperando por atualizações. Seher questiona até quando seguirão as desgraças em sua família, apesar de estar alegre com a notícia de que seu neto está vivo. No entanto, Seher se preocupa com os comentários que podem fazer a respeito desta reviravolta em sua família. Semri pede que Seher não se importe com o que irão pensar de sua família,
mas sim, que se importe em comemorar que seu neto está vivo. Semri pede que Seher pare de ligar para a opinião alheia, mas Seher diz que tudo isso envolve os seus princípios pessoais. Seher culpabiliza Sem pela situação envolvendo Seren e o bebê, alegando que permaneceu calada para que Siva não fizesse uma loucura contra o rapaz. Seher diz que, se não fosse por Siva, ela diria tudo o que pensa na cara de Sem. Semri diz entender os sentimentos de sua mãe, mas pede que ela se acalme para receber notícias do neto. Do lado de fora da mansão, Siva aborda Dama e pede para conversar com a jovem. Dama se afasta de Siva, demonstrando estar chateada com o namorado por ele ter agredido seu irmão. Sivan se revolta ao ser ignorado por Dama, alegando que o errado na situação é Sem e não ele. Seniz encara seu reflexo diante do espelho, com a maquiagem feita por Neriman borrada pelas lágrimas da humilhação sofrida. Dama entra no quarto de Seniz e questiona se ela esteve chorando ao ver sua maquiagem borrada. Aga se retira do corredor, deixando Seren e Seher a sós com o bebê. Seren celebra por ter seu bebê vivo em seus braços. Atlas sorri para Seren, que o abraça. Do lado de fora do hospital, Aga tenta desviar o olhar em direção a Seren e Atlas. Seher pede para que Seren entre no carro, e enquanto isso, se dirige a Aga. Seher diz a Aga que segue enojada com Sem e diz que também segue com rancor de Seren, assim como o milionário também sente o mesmo pelo filho. Seher diz a Aga que não sabe como solucionar o caso de sua filha, sugerindo ao milionário que ela e sua família se mudem para longe da mansão Karasai. Aga repreende a ideia de Seher, dizendo que eles dois sempre conseguiram se alinhar para resolver os problemas de seus filhos. Aga pede que Seher espere a poeira baixar um pouco, para que em breve ele possa contatá-la para que encontrem uma solução juntos. Seren retorna à mansão com Atlas em seus braços, garantindo ao filho que a partir de agora ele viverá na mansão. Neriman vibra ao ver o bisneto. Nedin e Semri parabenizam Seren por ter seu filho de volta em seus braços. Seren pede que Seher a ajude a conseguir comida e fraldas para poder manter Atlas. Semri sugere que Seren peça ajuda a Nurten, mas a jovem se nega a ter qualquer tipo de contato com a governanta. Seher diz a Semri que irá para casa descansar, e pede que a filha vá logo em seguida. Dama desce as escadas e se surpreende ao ver o sobrinho nos braços de Seren. Seren apresenta Atlas para Dama, que se alegra ao ver o bebê. Dama elogia a aparência de Atlas e Seren brinca ao dizer que o bebê se parece com ela, deixando-a enojada. Dama sobe novamente para o segundo andar, enquanto Seren grita com a jovem. Neriman pergunta a Seren se Sem já conheceu o bebê. Seren conta que entrou em contato com Sem, mas ele se recusa a atendê-la e a aceitar a verdade sobre seu filho. Seren diz que tem total confiança de que Sem irá aceitá-los porque os ama, deixando Semri incomodada com as afirmações. Semri se retira do local, enquanto Seren e Neriman brincam com Atlas. Seren repreende Neriman por cuspir em seu bebê, dizendo que ele poderá ficar doente com as bactérias da avó. Neriman pede que Seren não seja grosseira com ela, e a jovem diz que não quer que seu filho fique doente por estar muito próximo de outras pessoas. Seren brinca com Atlas em seus braços, e Neriman diz à neta que o bebê não se parece nem um pouco com nenhum dos Karasai. Seren diz que Atlas é igual a ela. Neriman agradece a Deus por ser bisavó de um autêntico Karasai, e enquanto se deslumbra, Seren tira fotos de Atlas no sofá da mansão. Neriman diz que nenhum dos Karasai poderá expulsá-las da mansão agora que elas têm Atlas sob sua posse. Seren diz à avó que enviará fotos de Atlas para Sem, questionando o que ele irá fazer ao ver o rosto do filho. Sozinho em seu carro, Sem pega seu celular ao receber mensagens de Seren. Ao abrir as notificações, Sem se surpreende com as fotos de seu filho. Sem tenta agir com frieza diante das imagens, mas se mostra profundamente tocado ao conhecer seu filho. No mesmo instante, Sem recebe uma ligação de Semri, e ao atendê-la, é questionado sobre seu paradeiro pela ex-esposa. Semri diz que precisa conversar pessoalmente com Sem, que diz à ex-esposa que está no mirante. Seren entra no quarto de Seniz, e em seguida, fecha a porta do cômodo. Próxima da cadeira de rodas da rival, Seren diz que tem uma surpresa para ela. Seren comunica a Seniz que seu neto está vivo, e ela reage de forma fria e indiferente. Seren explica para Seniz como Atlas sobreviveu devido a uma armação de Oya, e que ele esteve sob a posse da médica durante todo esse tempo. Seren ainda conta que Oya deu seu filho para Bazak e que a infiltrou na mansão como um plano de vingança contra a família Karasai. Seren diz que, graças aos planos falidos de Oya, seu bebê retornou a seus braços.
Seren questiona se Senis se sente decepcionada por haver falhado em eliminar o bebê que esperava. Senis expressa revolta em seu olhar ao saber que seu neto está vivo. Seren diz que, em breve, Sen irá assumir ela e seu filho, e que eles irão visitar Senis como uma verdadeira família feliz. Senis expressa fúria com as declarações de Seren. No entanto, Seren diz que não é capaz de confiar em Senis, apesar de que ela é incapaz de esboçar qualquer reação por conta de sua paralisia. Seren promete que Senis viverá tudo o que ela sempre temeu, referindo-se ao fato de ser a mãe de um herdeiro da família Karasai. Seren afirma a Senis que ela venceu a batalha pessoal que elas travavam. Seren debocha e promete que trará Atlas para que ela conheça, mas antes, esperará por Sen, para que possam se apresentar como uma família. Seren deixa o quarto de Senis, e neste momento, ela começa a esboçar algumas reações em seu corpo. Ao tentar mover-se, Senis cai de sua cadeira de rodas. Sen observa o mirante à espera de Semri, que logo chega ao local. Semri se aproxima do ex-marido e o repreende por não manifestar nenhuma curiosidade em conhecer seu próprio filho. Semri diz ser incapaz de entender as reações de Sen, negando qualquer desculpa que ele dê para não estar diante de seu filho. Sen se revolta com os pedidos de Semri para cuidar de Seren e do filho que eles tiveram juntos. Sen diz estar ciente de que o bebê não tem culpa alguma, mas que ele não faz ideia de como ser pai. Semri recorda Sen sobre quando ele desejou ter um pai presente, usando a conversa como incentivo para que ele possa fazer isso por Atlas. Sen pede que Semri o ajude a entender como deve fingir que nada está acontecendo para criar um filho junto com Seren. Semri diz que Sen não é obrigado a estar junto com Seren, mas que ele tem que estar próximo de seu filho. Neriman sente o cheiro da sopa que Seer está preparando, mas ela diz que a fez para alimentar Senis na ausência de Nurten. Neriman questiona se Seer realmente irá se propor a cuidar de Senis, e ela confirma que fará isto por compaixão ao estado paralítico da ruiva. Em seu quarto, Senis permanece atirada no chão após cair de sua cadeira de rodas. Seer entra no quarto e se assusta ao ver Senis estirada no chão. Seer grita por ajuda, e de repente, Nedin entra no quarto e se depara com sua tia no chão. Seer implora que Nedin a ajude, e juntos, eles levantam a cadeira de rodas para colocar Senis de volta nela. Seren observa sua mãe e Nedin ajudando Senis a se levantar, se divertindo ao ver o estado deplorável de sua rival. Dama escuta os gritos de Seer e se assusta ao ver sua mãe caída no chão. Dama ajuda Seer e a Nedin a colocar Senis de volta na cadeira de rodas. Seren debocha da queda de Senis, e Seer decide sair do quarto junto com sua filha. Dama pergunta se Senis está bem, que por sua vez, permanece com expressão de assombro em seu rosto. Nedin pergunta se Senis está bem, e ela reage de modo que confirma a pergunta do sobrinho. Dama questiona o que pode ter acontecido para que Senis tenha caído, e Nedin explica que, às vezes, a cadeira de rodas não suporta o peso do corpo de uma pessoa, e por isso, ocasiona a queda de quem está sob ela. Nedin diz que isso já aconteceu com ele algumas vezes quando estava na cadeira de rodas. Dama agradece a Nedin pela ajuda, e ele aconselha a prima a acionar o cinto de segurança da cadeira de rodas para evitar futuras quedas. Dama agradece a Nedin mais uma vez. Senis encara Nedin com expressão de vergonha, visto que o sobrinho lhe viu em um momento vulnerável após sua paralisia. Sen retorna à mansão com Semri, que diz ao rapaz que ele é capaz de ser um bom pai para Atlas. Sen sobe para a entrada da mansão, enquanto Semri o observa e deseja sorte. Sen entra na mansão e surpreende Seren brincando com Atlas em seus braços. Seren também fica surpresa ao ver Sen. Seren apresenta Atlas a Sen, deixando-o fragilizado. Seren oferece Atlas para que Sen sinta seu perfume, e ele demonstra insegurança ao segurar o bebê em seus braços. Sen segura Atlas e fica encantado ao encará-lo, enquanto Seren pede que o rapaz cheire seu filho. Seren propõe a Sen que eles escolham um novo nome para o bebê, que demonstra alegria ao ter o bebê próximo de si. Nurten chega à casa de Campo de Aga, dizendo que não se sente bem-vinda pelo patrão após o ocorrido com Bazak. Nurten pede desculpas a Aga pelos transtornos que Bazak causou ao sequestrar o bebê de Seren. Aga pede que Nurten não se sinta culpada pelo erro de Bazak, e que tampouco se inferiorize diante dele por conta disso. Nurten diz se sentir culpada por tudo que Bazak causou, alegando que falhou ao educá-la. Nurten diz que, se fosse Aga, não seria capaz de perdoar Bazak por seus erros. Nurten tenta pedir perdão de joelhos a Aga, que impede que a governanta se humilhe desta forma. Nurten implora que Aga perdoe Bazak por seus erros,
alegando que ela perdeu o juízo quando seu verdadeiro filho morreu, e que por isso, tentou substituí-lo com o filho de Seren. Núrten pede que Aga deixe ir com Bazak, para que elas não sejam mais um problema para ele. Aga repreende Núrten pelo pedido, garantindo que irá ajudar as duas. Aga diz que Núrten é parte de sua família, dizendo que os erros cometidos por Bazak são comuns tais quais os erros que seus filhos também cometeram. Aga pede que Núrten não faça dessa situação algo maior, e que por isso, deve seguir em frente. Núrten tenta se ajoelhar mais uma vez diante de Aga para agradecê-lo, mas ele novamente a impede de tomar tal atitude. Aga diz que é ele quem deveria beijar as mãos de Núrten, as quais são as de uma verdadeira mãe que ele admira profundamente. Aga promete que fará todo o possível para ajudar a Núrten e a Bazak, e a governanta agradece emocionada.